vai acontecer nos anos 60, você vai começar a ter uma circulação desses filmes no mundo inteiro, né? Que eu acho que é quando realmente o cinema russo e soviético começa a tomar uma proporção. E esses filmes do realismo socialista não tiveram esse tipo de extroversão, a não ser nos próprios países socialistas, né? Na chamada cortina de ferro, como era chamada antigamente, ou na Europa Oriental, na China, obviamente, até um certo momento, enfim. Mas os filmes também não tiveram muita extroversão, tá? O que vai acontecer nos anos 70 já, alguns cineastas russos formados nas escolas de cinema, os irmãos Konchalovsky e tantos outros, vão migrar para o cinema europeu, vão fazer filmes fora da Rússia ou da União Soviética, porque a queda do muro e o fim do socialismo, tal qual a gente conhece, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, quando a queda do muro, esse tipo de coisa, que já é um exemplo meio clássico. E aí você fala, aí eu não acompanho essa produção. Eu fiz uma vez uma mostra muito interessante que eu consegui quando eu estava no Cineclube Oscarito, junto com a GV, a gente fez uma mostra grande do cinema russo, do cinema soviético, naquele momento que já estava acabando. Alguns filmes que eu tinha visto no cinema, que começaram já a circular, do Ellen Klimov. Não sei se vocês conhecem, né? Um cineasta russo bem importante. A mulher dele também é cineasta também. Ele tem um filme chamado Vai e Veja, que é um dos filmes mais impressionantes da história do cinema, onde reza a lenda, que os atores trabalharam hipnotizados e coisa do gênero, tá? É um filme impressionante, que é a história de um garoto russo durante a guerra, da perda da família. É um filme... Esse diretor, nos anos 80, ele ficou muito incensado pela crítica internacional e tal. Hoje em dia ele está meio esquecido, mas creio eu que ainda produzindo e tal, porque ele está vivo. E aí, de lá para cá, veio o Sukhorov e outros cineastas, né, que são formalistas, né? Tanto que eu estava vendo os dois filmes do Sukhorov que eu vou passar para os alunos à noite, né, que eu estou dando na disciplina do Reinaldo, que é o Francofonia e o Arca Russa. São filmes franceses, né? Não são filmes russos, né? Isso aí é engraçado, por quê? Porque é uma coisa que as pessoas não sabem. Na corte, na Rússia, não se falava o russo, né? Não se falava o francês, né? Até isso, quer dizer, é uma coisa muito elitizada, né? Enfim. E aí é isso, quer dizer, e aí mais recentemente, algum tempo atrás, eu voltei a assinar o Netflix de novo, eu vi alguns filmes russos recentes, tá? E aí você me perguntou por que esses filmes não têm tanta extroversão. Porque, na realidade, eles estão fazendo uma espécie de cinema americano na Rússia. Se tivesse alguma coisa muito relevante do ponto de vista estético, de inovação e tal, com certeza isso estava bombando em algum desses festivais de Cannes, Veneza, Berlim, Toronto, sei lá onde, entendeu? E teve um filme que eu vi, que eu não anotei o nome do filme, eu vou começar a anotar porque a minha memória está péssima ultimamente, a idade deve ser isso. Eu vi um filme impressionante, assim, sob o ponto de vista da realização, porque, cara, nunca vi um filme tanta gente morrer por minuto no mesmo plano. É um filme de ação, de violência, extremamente violento, cheio de efeitos especiais. E aí, nessa seara, para concorrer com o cinema americano, é muito complicado. Porque a indústria americana está talhada para trabalhar com esses filmes, né? E assim, tecnologicamente, eu creio que eles têm mais ou menos os mesmos recursos, tecnologicamente, talvez não de produção, mas tecnologicamente sim, de efeitos especiais e tal, porque eles têm lá a tecnologia deles desenvolvida, né, nesse período todo. E os filmes são empenhados do ponto de vista de produção, e uma coisa que me chamou muita atenção, isso parou agora, mas nos anos 90, se você reparar, uma série de filmes americanos, russos, estrangeiros, inclusive James Bond, não sei o que, foram filmados na Rússia, não na União Soviética, não existe mais a União Soviética, particularmente em Moscou e outras cidades do gênero.
porque me parece que num determinado momento ficou muito barato filmar lá, ou se foi uma política de aproximação, esse tipo de coisa. É uma cinematografia que também está entrando muito em contato com essas produções grandes, né? Então isso também vai dando um certo know-how para eles, porque os filmes são filmados lá, com locação lá, esse tipo de coisa, usando artistas locais também, né? E provavelmente técnicos locais também. Então, eu creio que me parece que esteticamente o cinema, pelo menos o que chega, que a gente conhece, essa é uma cinematografia que está buscando sei lá, um parâmetro. Pode ser que eu esteja equivocado, porque não tenho a menor ideia qual é o volume de produção. A Rússia tem um mercado cinematográfico que está em expansão, tá? Está crescendo de novo, em função das novas tecnologias, de readequação tecnológica, e agora é aguardar para ver.